Paz, meus amados, shalom, shalom a todos. Hoje nós vamos estudar na nossa sexta aula, do estudo Estudando Dons e Ministérios. Nós vamos estudar sobre distinguindo cargos e dons. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um cargo e o que é dom, certo? Temos que fazer distinção entre cargo, O que é um cargo? Uma posição onde alguém é estabelecido, certo? E um dom do ministério, uma área de serviço. Ou seja, quando você recebe um cargo na igreja local, você é um porteiro, você é alguém que cuida da parte das reformas, você é um diácono, você é uma diaconisa, todos isso são cargos, Todos isso são cargos onde você é estabelecido para trabalhar na igreja local, certo? Mas o dom é uma área de serviço, ou seja, uma área para você servir. O dom é uma dádiva que Deus te dá, ou seja, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de operar milagres, o dom de curas, sinais, o dom de servir na área financeira, certo? Deus te dá condições a mais do que você necessita para servir ao corpo financeiramente, ok? Então essa é a primeira parte que você precisa distinguir: cargos e dons. Primeiro, quais são os cargos, Presbítero, bispo, pastor. 3. Áreas de serviço. A diferença de termos não fala de uma escala hierárquica, ou seja, hierarquia. Temos distintos aplicados a mesmas pessoas. Atos capítulo 20, versículo 17 até o 28. Vamos ler para a gente entender um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 17 até o 28, diz assim: de Mileto, certo? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, e todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Então aqui Paulo está escrevendo na mesma passagem sobre o presbitério, bispos e pastores, que foram designados para servir a igreja, ok? Em 1 Pedro também tem uma palavra que se reflete a isso, que está em capítulo 5, versículo 1 até o 3, certo? Segundo ponto, a distinção dos bispos como chefe de pastores passou a acontecer no segundo século da era cristã, mas não é uma hierarquia bíblica, ou seja, bispos, hoje tem lugares que são denominados bispos, encarregados para ser pastores de pastores, mas isso não é bíblico, irmãos, Isso é uma questão
das denominações, né? Terceiro ponto importante, o que significa o presbítero? Significa ancião, fala da pessoa, ou seja, o presbítero está falando da pessoa, do pastor, certo? Da pessoa. O bispo significa supervisor, fala do cargo, né? Que está funcionando na igreja local. E o pastor significa o que cuida, fala do trabalho, o trabalho pastoral, né? Fala do cargo, que é o bispo, né? É o encarregado, e também o presbitério, que fala da pessoa, presbítero, ok? O segundo ponto importante que a gente vai estudar nessa aula é como se reconhecia um cargo. Como que a gente faz para reconhecer um cargo, né? A diferença entre cargos e dons ministeriais. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Então, como que a gente faz para reconhecer, né? Como que é reconhecido um cargo? Primeiro ponto, a diferença entre cargo e dons ministeriais. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim, vamos ler para a gente ter um respaldo bíblico aqui do que a gente está falando nessa aula. Filipenses, abre comigo lá, Filipenses, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. Como que a gente faz, né, para reconhecer? Qual que é a diferença entre cargos e dons, certo? Como que se reconhece isso? O que é um cargo? Olha só, isso aqui Paulo está falando dos cargos, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso é o encarregado deles, né? O dom que Deus deu a eles. Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus. O serviço, o ministério. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, né? Que está falando aqui o cargo. Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui Paulo está falando, né, sobre os cargos da igreja de Filipos, né, os encarregados. A pirâmide do Novo Testamento, bispo, diáconos e os santos. A pirâmide do Antigo Testamento fala sacerdotes, levitas e o povo. Olha que diferença linda de se guardar. No Novo Testamento se vê uma escala assim, bispos, né, diáconos e os santos. No Velho Testamento ela começa com os sacerdotes, levitas, que são os adoradores, e o povo. Olha que lindo. Não há nenhum indício bíblico de estabelecimento de alguém nos dons ministeriais. As pessoas só eram ordenadas nos cargos de bispos ou diáconos, ou seja, as pessoas só eram separadas na Bíblia, no Novo Testamento, na Igreja de Atos, com os cargos de bispos ou diáconos, ok? Pedro era apóstolo sem deixar de ser presbítero. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Você pode ser profeta e ser um pastor também. Você pode desenvolver uma ferramenta pastoral. Você pode desenvolver uma ferramenta evangelística. Você pode desenvolver um dom de milagres, porque na verdade quem opera em nós é o Espírito Santo, ok? E o terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é: Filipe era evangelista sem deixar de ser diácono. Atos capítulo 21, versículo 8. Aqui o que Paulo está dizendo? Que você não é porque você é pastor, você não pode trabalhar na área evangelística. Não é porque você é um profeta que você não pode se envolver na área pastoral da igreja. Pode desenvolver o chamado, pode desenvolver as ferramentas. Você pode não ter o ofício, mas você pode desenvolver uma habilidade para servir o corpo, ok?
O terceiro ponto importante a se ressaltar é como se estabelece um presbítero, como se estabelece um pastor. A escolha segue critérios. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 7. Segundo ponto, cada igreja local tem seus próprios presbíteros. Atos capítulo 14, 23, versículo 23, Paulo está falando que cada igreja local, cada denominação, cada parte do corpo de Cristo tem seus presbíteros, tem o seu presbitério, tem os seus dons, tem a sua equipe ministerial, pessoas que funcionam, fluem na parte pastoral, na parte evangelística, na parte profética, na parte apostólica e também na parte de ensino, ok? Então cada igreja pode sim ter os 5 ministérios dentro dela, ok? A autoridade vem de quem já possui. Tito capítulo 1, versículo 5. A autoridade sempre vai descer daquele que já carrega uma autoridade do Senhor, que já conquistou algo. Ninguém pode dar algo que não carrega, ok? Então, só pode estabelecer um pastor, só pode ungir alguém, aquele que já recebeu do Senhor. Ninguém pode estabelecer ninguém se ainda não foi estabelecido pelo Senhor, ok? Pelo presbitério local ou extralocal, com imposição de mãos e profecia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Aqui a gente fala sobre você ser estabelecido pelo Senhor. Não é as pessoas que se estabelecem, é o Senhor. Quando o Senhor tem uma palavra profética sobre a sua vida, uma chamada, um ofício, chega um ponto que você é reconhecido pelos céus, ok? Você vai vencendo as suas guerras. É como Davi. Davi foi ungido rei, mas ainda era pastor de ovelhas, ainda estava no campo, e ficou 20 anos pastoreando as ovelhas e vencendo guerras e tal. Lutou contra leão, lutou contra urso, até que um dia Samuel encontra ele e lança um azeite na cabeça dele. Mas mesmo assim, depois que ele lançou o azeite, que ele estabeleceu Davi, ele ainda andou 20 anos sendo perseguido pelo próprio Saul. Então, faz parte do ser humano, né, do cristão, primeiro vencer no mundo espiritual, para que seja estabelecido no mundo físico, ok? Então tudo que você vence no espírito se estabelece aqui no material. Amém, queridos? Essa é a nossa 6ª aula sobre distinguindo cargos e dons. Pegue cada versículo, cada referência bíblica e você anote, destrinche, ore a Deus, ore ao Espírito Santo para que ele te revele cada parâmetro com muito mais profundidade nas Escrituras. Lembrando que você pode ir muito mais fundo do que eu tenho ido no Senhor, do que eu tenho recebido dele, porque a porção, ela não tem limites. O Senhor não tem limites para nos entregar. O limite é a sua fome, ok? Deus abençoe a todos. Shalom.